Reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, diretor do seminário que forma os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que não tem banda na sua igreja? Olha, a ênfase lá não é tanto musical, é mais do ensino. Eu não teria problema em ter instrumentos na igreja. Nós temos órgão, temos violão, não teria dificuldade com alguns outros instrumentos. Mas a nossa ênfase lá tem sido mais o ensino mesmo. Tá? E, na verdade, a Igreja Presbiteriana do Brasil como um todo, ela não coloca impedimento a instrumentos. Alguns pastores têm, digamos, se convém em determinados tipos de instrumento. Mas a maioria das nossas igrejas tem esses instrumentos. Algumas poucas têm muitos instrumentos. Então, nós não vemos que o mal esteja no instrumento, mas sim naquele que opera o instrumento, na maioria das vezes, né? Muito da birra de muitos pastores, quanto à bateria, por exemplo, é com relação ao baterista. Porque muitas vezes o baterista, não só o baterista, mas alguns outros músicos querem se sobressair no seu manejo musical. E aí isso, no passado, gerou muito problema em igrejas presbiterianas. Tá? Então, a princípio, nada contra instrumentos, desde que não gerem associações indevidas, e a gente deve falar um pouco mais sobre isso. Mas a ênfase... Atabaque o senhor não teria, né? Por causa da associação. É como chegar com um berimbau na igreja. A associação vai ser imediata. Né? Talvez num local afastado do mundo, um berimbau ele produz um som interessante. Mas no Brasil a associação vai ser imediata. Ou um pandeiro, ou algum instrumento que gere associações. Então eu acho que isso tem que ser pensado. Né? Estou até imaginando um monte de gente já escrevendo aqui. Ô, reverendo, quer dizer que Miriam não tocaria na sua igreja? Porque ela tocou pandeiro. Pois é, mas a associação lá fazia parte da cultura, né? Aquele tipo de instrumento. Pois é, depois a gente vai ver isso. Deixa eu ver aqui o professor Durval de Almeida Godoy Filho, que dá aula de música. Se um é diretor de um seminário, ele é professor dos futuros pastores na área de música. O senhor, como é que vê esse negócio de guitarra, bateria, etc.? Olha, eu não vejo o instrumento em si como problema, né? Pensando dessa forma, há um tempo atrás nós ouvimos que a televisão também era do diabo, né? E por ironia do destino nós estamos aqui na televisão falando sobre isso. É verdade. Então, o instrumento em si, podemos pensar isso até da internet, ela é do diabo, não é? Quer dizer, ela tem a sua utilidade se bem usada, né? Então, a gente pensa que os instrumentos também, eu penso que os instrumentos têm a mesma finalidade. Bem usado, no momento certo, né? Adequado, principalmente à comunidade que vai adorar com aqueles instrumentos, né? Agora, se isso realmente, como o pastor falou, se trouxer alguma recordação de algum outro momento, de algum outro local, inclusive eu já tive experiência nesse sentido, de uma pessoa que adentrou a igreja e ao escutar um cântico, ela se lembrou, pelo menos do ritmo, né? De uma mesma música que ela ouvia no terreiro. E ela ficou super incomodada com isso, então essas associações devem ser evitadas, né? E acho que o problema principal reside na maneira como os músicos estão usando os instrumentos, né? Talvez inadequadamente, né? A maioria dos músicos que trabalham nas igrejas com bandas são pessoas leigas, máximo aprendem alguns acordes e já estão prontas para... então conhecem muito pouco da linguagem musical, da retórica, na verdade, musical. Não trabalham no sentido de passar uma mensagem, de auxiliar a congregação, porque acabam se espelhando nessa ideia de show, de apresentação, como já foi colocado, do próprio rock, né, dessa questão de banda. Então, nesse sentido, é prejudicial. Mas o instrumento em si não traz dificuldade alguma. O senhor usaria qualquer um? Quem determina isso, na verdade, é a própria comunidade. Isso varia de local. Se você vai na sua igreja usa? Usa bandas. Tem algum instrumento que não é usado lá? Olha, os mais comuns são esses que advêm dessa própria banda de rock, banda de garagem, que você vê muito, né? Bateria, guitarra, contrabaixo, teclado. E você associa isso a alguns outros instrumentos de percussão, triângulo, né? O povo está tranquilamente aquele isso. chocalho. Isso. Como é que chama aquele troço lá? O próprio chocalho mesmo, né? Chocalho. Isso. Pandeiro. Pandeiro. Tabaque.
Não temos, mas se a comunidade em si não vê dificuldade nisso... Qual que é a diferença entre né? atabaque e tombadora? Tumbadora? Como é que fala? É tumbadora, né? Tumbadora. Isso. É o próprio som produzido, né? É como a própria bateria, uns tons são mais graves, agudos, ele Mas produz um som visualmente é a diferente. mesma coisa, né? Pelo menos eu não sei distinguir. Bom, há a sua distinção, né? Eu realmente não Bom, o senhor é um não especialista. uso muito. Eu sou um leigo. Aham. Na sua opinião, pode todos eles? O que determina isso, que deve ficar claro, na verdade não é o pastor ou ministro em si, porque isso, eles estão em função da congregação que vai adorar e os instrumentos vão auxiliar isso. Se eles não auxiliam, eles não servem. Pode ser uma guitarra, um piano, qualquer instrumento que não auxilia a congregação a cumprir a sua missão de Sim, mas adoração. quem que vai definir isso? Uma assembleia? Não. A própria aceitação da congregação, a pessoa que dirige, ela tem que ter a sensibilidade, não é, de conhecer primeiro o grupo onde ela está inserida, com quem ela vai trabalhar.